Saudações cristãs a todos vocês, meus inscritos. Faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que a gente não conversa. Vamos bater um papo hoje. E bem-vindos a mais um vídeo no canal Palavra Livre. Eu sou o irmão William Paz e tenho estado aqui com a disposição assim, de prestar serviços à obra do Senhor na terra, à obra de Deus, à obra de Cristo, ao Evangelho do Senhor. Assunto de hoje, rebatismo. Vamos falar sobre isso? Rebatismo. Este assunto tem sido cada vez mais recorrente e tem aparecido cada vez mais em debates e críticas e assuntos assim, entre assuntos relevantes, esse tem sido assim o mais de todos eles na internet. Existem algumas denominações cristãs que fazem a prática do rebatismo, certo? E algumas também pseudo-cristãs. Pois se você quiser saber o que é isso, entre num site de apologética. Existem vários sites de apologia da fé cristã, né? Defesa da fé. O que eu recomendo é o CACP do meu amigo pastor Flávio Martinez. Vamos lá. Eu pertencia a um ministério, fiquei no ministério mais de 30 anos e sempre fui contra o rebatismo. Por que digo isso agora com tanta franqueza e clareza? Porque eu sabia que o fundador daquela entidade, não praticou, nunca praticou e nunca ensinou e nunca trouxe essa doutrina de rebatizar pessoas que viessem de igrejas semelhantes, que na verdade eram consideradas até co-irmãs, né? E ele veio para o Brasil em 1910 e tal. E começou um trabalho de evangelização aqui e nunca exigiu o rebatismo de ninguém. Vamos lá. Interessante é notar também que no próprio histórico que ele faz de suas viagens, de sua vinda aqui para o Brasil, em 1910, quando ele começou um trabalho aqui, passando antes pela Argentina, ele conta um testemunho. Esse testemunho está impresso num livrinho azul que as pessoas podem adquirir na portaria de suas igrejas, das suas comuns congregações. Ele conta aqui que em 1895 ele se casou com a sua esposa Rosina, salva entre eles, os presbiterianos, que eles eram presbiterianos italianos. Ele diz aqui no seu livrinho que ele, em 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta entre os metodistas livres. Ou seja, aí diz assim, o qual, após algum tempo, uniu-se conosco, presbiterianos italianos. E tem outros relatos aqui de pessoas que ele considerava como irmãos, sem necessidade de se batizar novamente, apenas por serem seus companheiros e serem pessoas assim sinceramente batizadas. Então, existem documentos também neste livro que nós estamos fazendo a revisão ortográfica dele, de sua biografia, de Luiz Franciscon, que existem documentos dos anos já 75, 76, 77, 78, de missões que foram feitas por brasileiros em outros países, que as igrejas que se uniam ao ministério sediado no Brasil vinham já para o ministério sem precisar que todos se rebatizassem, né? No exterior não rebatizava. E depois também vemos que alguém do Brasil indo lá para a Europa, também existem cartas que falam sobre esse assunto, tentando entender isto lá, né? Achando até que era necessário que pessoas de lá se rebatizassem vindo de outros grupos evangélicos, outras denominações, sinceras, batizadas nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só porque elas não tinham sido batizadas na mesma entidade, deveriam se batizar outra vez. E essa pessoa foi duramente repreendida, vocês vão poder conferir isso na biografia de Luiz Franciscon, editada já em 2016. Já tem a pronta entrega para venda lá no site do irmão Itamar Coutinho. Então, queridos, como há um bombardeio deste assunto em curso já na internet, falando sobre isso,
eu gostaria aqui de prestar um serviço de amor a esta entidade que também amo. Eu diria assim, poderia ter feito isso na época que eu estava entre o ministério, né? Fiquei 30 anos entre eles, mas às vezes por constrangimento, por algum complexo, de ficar quietinho num canto, de não abrir a boca, de não falar nada, acabei deixando isso passar, mas hoje eu me encorajo a dizer, porque eu vejo que talvez isso possa causar uma má impressão, um constrangimento no futuro. O que eu sugeriria? Isso aconteceu comigo e eu vou contar agora. Uma família da Assembleia de Deus mudou para a minha cidade e deixou o ministério que eles tinham lá, da Assembleia de Deus, e vieram congregar comigo. Começaram a congregar na igreja que eu atendia, junto com os meus companheiros, levados por uma família muito querida. E depois, quando acabou o culto, eles vieram conversar comigo e eles queriam saber por quê. Eles não entendiam por quê que eles deveriam se batizar todos novamente, sendo que eles já eram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que eles não poderiam ser aceitos entre nós como nossos irmãos? Qual é a sugestão que eu daria para vocês? Essa história é um pouquinho longa, eu não vou contar ela, mas eu vou sugerir a partir deste ponto. A sugestão que eu daria é o seguinte: pego o nome desta família, do marido, da esposa e dos filhos. Já eram filhos moços, já. Inclusive um deles veio com a Bíblia na mão assim, com o dedo enfiado dentro da Bíblia para discutir comigo biblicamente. E eu não teria argumentos para sair fora dele. Era um rapaz que examinava as Escrituras. Levo o nome desta família para a minha regional. Apresento este assunto ao conselho de servos ali. Os irmãos leem o nome desta família, do pai, da mãe, dos filhos, e a igreja que eles estão requisitando a congregar, né? Que no caso seria a minha, e para sempre na nossa denominação. E chegando ali, os irmãos orariam, apresentariam aquela família, pedindo as bênçãos de Deus para ela, e dentro daquela reunião regional eles já aceitariam a chegada desta família. É óbvio que previamente eu faria uma visita, conheceria aqueles irmãos, perguntaria para eles e ouviria eles contarem a sua história, para saber como que eles foram, qual é o entendimento que eles teriam da passagem pelas águas, o que eles entendiam por batismo, e pronto. Mas eu percebi que eram pessoas que tinham bastante entendimento. A reunião absorveria aqueles irmãos, porque é lícito sim que qualquer movimento como esse passe numa reunião regional. A reunião diz amém, aceitando aquela família como nossos irmãos a partir de então. Eu trago aquela família para o culto de domingo à noite, junto com todas as famílias da Comum. Peço para que eles se levantem, apresento eles para a igreja. Irmãos, esses aqui são os irmãos fulano, irmão fulano, ciclano, vieram da respeitadíssima igreja da Assembleia de Deus, da cidade tal, mas quando eles chegaram aqui, eles não se identificaram com o ministério deles e eles desejam congregar conosco. Então, a partir de agora, eles estão entre nós, já foi passada a reunião, o Senhor já abençoou a chegada deles entre nós. Recebam esta família no amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. A igreja fala, amém. Pronto, acabou. A partir de agora, esses irmãos são nossos irmãos, aceitos entre nós, tudo comunicado certinho, com toda a liberdade, poderão ter encargos na igreja, poderão ser porteiros, recepcionistas, pode estudar a música, ser músico, tocar na orquestra, trabalhar na administração, até ministério. Depois desse reconhecimento. Por quê? Porque isso é justo. São cristãos, são pessoas que obedecem à palavra, são pessoas de bom testemunho. Ah, mas o rebatismo é para qualquer um? Não seria. Existem pessoas que vêm de outras matizes, outras matrizes religiosas, da idolatria, de seitas, de religiões assim comprometedoras, que não tem nada a ver com a Bíblia, inclusive que não tem nem a Bíblia como seu livro de fé, né? Então essas pessoas não, da idolatria, de outras religiões assim que não são a mesma coisa do que cristãos, não são co-irmãos, é lógico que a gente explicaria para essas pessoas até que elas chegassem à conversão e assim se batizariam, certo? Então é isso que eu gostaria de deixar aqui com bastante amor, com bastante carinho, esta sugestão para que isso seja feito urgente. Façam isso depressa, porque o comentário está sendo cada vez maior, está se levantando cada vez mais esse assunto, e ele não é impossível de ser resolvido. E não vem das origens primitivas dos fundadores da igreja isso. Isso foi criado no meio do caminho aí por alguém que começou a se orgulhar demais com o crescimento e tal. E talvez isso foi uma das consequências de um outro assunto para um outro vídeo que chama-se exclusivismo, que é uma coisa muito grave, que também lutei muito contra isso durante os meus 30 anos de ministério nesta entidade. E há uma compreensão sobre esse assunto, mas isso ainda não foi resolvido, só está de boca em boca, e meia dúzia de pessoas só
falam sobre esse assunto, mas isso precisaria ser passado para a membresia como um todo, tá bom? Então eu deixo essa sugestão com grande amor, com grande carinho, sem nenhum tom assim de crítica, de repreensão nem nada, para que isso seja observado, tá bom? Um abraço, saudações a todos e Deus os abençoe em tudo.